Hoje eu vou te ensinar como formatar uma planilha e deixar ela personalizada, com as cores personalizadas e inserir esses ícones que deixam a nossa planilha muito mais agradável. Mesmo não sendo um dashboard, é possível você deixar a sua planilha mais agradável na hora de preencher. Então você consegue alterar o layout, inserir ícones e deixar no padrão com as cores do seu logo ou com as cores que você preferir, igual essa daqui. Mas antes, se você não for inscrito, não esquece de se inscrever, seguir, curtir, comentar, salvar e compartilhar esse conteúdo com quem também precisa de dicas de Excel, assim como você. Vamos começar? Já repliquei a nossa planilha de base de dados e agora eu vou começar toda a formatação. Agora nós vamos transformar os nossos dados numa tabela verdadeira. E como vamos fazer isso? Clica em alguma célula, qualquer célula que tenha valores e que faça parte da base de dados, ok? Você vem na guia Inserir. Se você clicar aqui em cima, você consegue observar que tem o atalho que você pode clicar e já transformar numa tabela verdadeira, que é o Ctrl Alt T. Então, é o que nós vamos fazer, ok? Na tecla do seu computador, Ctrl Alt T, e ele consegue identificar nessa planilha tudo que tem dados e ele pode converter dentro da tabela verdadeira, tá? Minha tabela tem cabeçalhos? Sim, vou clicar em OK e prontinho. Nesse momento, nós já transformamos os nossos dados numa tabela verdadeira. Agora você consegue visualizar aqui, ó, aonde eu clico, tem uma setinha indicando que toda essa área aqui, ó, é uma tabela dentro dessa planilha de Excel. Que planilha é essa? É a base de vendas. Eu vou vir aqui na coluna mês e vou colocar a minha fórmula igual texto. Vou clicar 2 vezes na opção que apareceu, ele já vai me pedir qual que é o valor. Vou inserir a célula de data, ponto e vírgula. Qual que é o formato do texto? Eu quero mês. Então, abre aspas, porque é um texto, e toda vez que eu quero trazer um texto, eu tenho que colocar esta fórmula dentro de aspas. MMM. Fecha aspas, fecha parênteses e dá um Enter. Essa é a minha vantagem de ter os dados formatados dentro de uma tabela. Se não estivesse formatado dentro de uma tabela, essa fórmula não ia carregar até o final da minha última célula preenchida, tá bom? Lembrando que a gente está falando de 22.989 linhas. Então, eu fiz isso uma vez e já preencheu. Agora, eu vou para ano. Vou abrir aqui, né, gente? O exibir, barra de fórmulas, para vocês verem aqui. Então, ó, igual a texto. O valor também vai vir de data, ponto e vírgula. O formato é abre aspas, A. Fecha aspas, fecha parênteses e dou um Enter. Então, ele também já carregou até a minha última célula preenchida. Os anos, se eu abrir aqui o filtro, ele já trouxe 3 anos. Vou cancelar. Ai, Josi, mas lá estava tudo maiúsculo. Sim, estava tudo maiúsculo. Então, depois do igual, antes de texto, eu vou utilizar a fórmula maiúscula. O que a fórmula maiúscula faz? Ela vai transformar todo esse texto em maiúsculo. Igual. Maiúsculo.
aqui, ó, maiúscula, dou duplo clique, deixo toda essa fórmula dentro da fórmula maiúscula, isso é o que chamamos de fórmula aninhada, é uma fórmula dentro de outra fórmula, e vou apenas fechar o parênteses da fórmula maiúscula, e dou um Enter. E ele já fez isso para toda a coluna. Então, observe, ó. Já fez isso para toda a coluna. Preço. Eu utilizei o PROC-V trazendo o preço do cadastro. Então, todas as vezes quando digitar qual foi o produto utilizado, ele já vai trazer, carregar de dentro do cadastro o preço para esta célula. Como que eu fiz isso? Antes de colocar a fórmula PROC-V, eu vou formatar cadastro como isso, uma tabela verdadeira. Então, eu seleciono toda a área de dados, guia, inserir, tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, ok. Só isso, tá? Eu venho aqui em base de vendas e dou um PROC-V igual PROC-V. Qual que é o valor procurado? O produto, ponto e vírgula. Qual que é a matriz? A matriz é a minha tabela cadastro. Então, eu clico na planilha cadastro, seleciono a minha tabela, que é a tabela 4, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar para esta célula? A minha resposta para esta célula está na coluna 2, até porque naquela tabela eu só tenho duas colunas, que é o produto e o preço. O produto é o valor procurado e o preço é o valor que eu quero retornar. Coluna 2, ponto e vírgula. Eu quero o valor exato da planilha, eu não quero aproximado. Eu quero o zero, que é falso, correspondência exata, tá bom? Seria a mesma coisa de eu clicar aqui duas vezes e dou um, fechar parênteses, Enter. Então, ele já carregou os valores correspondente ao que eu tenho aqui em cadastro. E o meu total vai ser a coluna de preço vezes a quantidade, ou vice-versa, quantidade vezes coluna de preço. Então, eu venho aqui, igual, coluna de preço, asterisco, que é o que representa o símbolo de multiplicação, quantidade. Preço vezes quantidade. Preço, asterisco, quantidade. E dou um Enter. Então, ele já está fazendo essa multiplicação, tá bom? O que mais eu posso fazer aqui? Dar nome para as minhas tabelas. Então, eu vou selecionar, você vem na guia Design de tabela. Se eu clicar fora, eu não tenho mais essa guia. Então, clica em qualquer célula de dentro da tabela, Design da tabela, e eu vou chamar essa tabela de, isso mesmo, base de vendas. E dou O que que ele está reclamando? Tem espaço? Não pode ter espaço. Então, você dá um OK e vai escrever sem espaço. O que pode escrever com espaço é quando você nomeia a tabela dinâmica. A tabela dinâmica você pode escrever com espaço. Tabela verdadeira, que é a tabela dentro da planilha, que é essa formatação, tem que ser sem espaço. Então, eu vou escrever base de vendas. Enter. Prontinho. Essa minha tabela, ela já tem um nome, o nome dela é base de vendas. Eu vou vir em cadastro e vou fazer a mesma coisa. Design da tabela. O nome da tabela, ao invés de tabela 4, será isso mesmo. Cadastro de produto. E dou um Enter.
agora eu vou mostrar para vocês como que eu formatei e personalizei toda a paleta de cores. No grupo Temas, você vai abrir as opções de cores. Abrindo as opções de cores, você tem várias paletas pré-definidas. Office 2013, 2022, Office 2007, 2010, ou você pode simplesmente personalizar as cores. Como? Utilizando o personalizar cores. Você vai clicar em personalizar cores e aí você vai poder alterar todas essas cores aqui. Você vai dar um nome para a sua paleta e vai alterar todas essas cores. Eu altero apenas as cores de ênfase, tá? Como escolher as cores? Você pode escolher as cores do seu logo, por exemplo. Então, você vai precisar do código dela, o RGB, ou você pode escolher uma paleta de cores específica. Para o dashboard de vendas, por exemplo, eu vim no Google e pesquisei uma paleta de cores específica. Eu gostei bastante, ó. Eu utilizei essas aqui, tá? Eu vou mostrar lá para vocês. Então, observem, ó, que a cor predominante do nosso dashboard é essa cor aqui, meio amarronzado, meio vinho. Eu gostei bastante, então eu peguei essas cores. Lembra do código que eu falei para vocês, ó? Então você pode vir em copiar. Ah, qual que é esse site? É esse daqui, ó. Paleta de cores, Nuvem Shop. Tá? Quando você pesquisa no Google, vamos abrir um outro Google aqui, você colocar paleta de cores, ele já é a primeira opção. Tá vendo? Já traz uma nuvenzinha aqui, então eu utilizei a primeira opção. Você clica nela e aí você pode escolher, ó. Tem várias opções. É gratuito, tá? Eu não loguei, pode perceber, eu não criei loja nem nada. Você só entra nesse site e usa a sua criatividade. Eu vou mostrar para vocês como que eu alterei aqui. Vocês vão clicar em cores, personalizar, e aí vocês vão vir aqui, ó, pá, escolher a cor que vocês querem, sempre em mais cores, e vai colocar aqui aquele código. Esse código aqui da paleta, vou clicar em qualquer uma aqui para vocês verem, para ver paleta, ó, dou um copiar, aí vocês vêm aqui na paleta, dá um Ctrl V, e aí dá o OK. Não vou fazer isso porque eu não quero alterar, tá bom? Cancelar, cancelar. Aí eu tô na minha tabela, clico em Design e aí eu vou escolher exatamente a que eu estou utilizando no nosso dashboard. É essa daqui. Fiz isso, planilha de cadastro, vou fazer a mesma coisa, só abro aqui, clico em uma já pré-definida, tá? Feito isso, eu já vou tirar também as linhas de grade, então eu venho na guia exibir, tirar linha de grade. Ó, já começou a ficar limpa. Cadastro, vou fazer a mesma coisa. Na guia exibir, tirar a linha de grade. Ok? Lembrando que como extrair as cores do meu logo, alguém fez para você, você não tem, utilize o PowerPoint para isso, tá? Vou abrir aqui, ó, para vocês um PowerPoint, só para demonstrar, caso você queira extrair o código de uma cor específica. Vou pegar aqui, ó, vou dar um print dessa imagem, ó. Digamos que eu não tenha, tá, gente? Esse daqui é o logo de vocês e vocês não sabem o que fazer e querem extrair essa cor. Você vai colocar a imagem do seu logo, aí você vai inserir uma forma aqui, tá? Não vou fazer para todos, vou demonstrar apenas uma, então vocês façam
nas demais, caso seja mais de uma cor. Aí você vai selecionar a forma, clicar em preenchimento da forma e vai utilizar o conta-gotas. Eu venho em conta-gotas e vou selecionar em cima da cor que eu quero extrair e descobrir o código. Ó, ficou da mesma cor, porque ele copiou a cor daqui, ok? Vou tirar esse contorno, sem contorno. Com a forma selecionada, eu vou abrir as opções e vou vir aqui, ó, mais cores. Agora eu já tenho aquele código que eu preciso para poder alterar. Esse código é exatamente esse daqui, ó. Dou um Ctrl C, cancelar e vou colocar esse código aqui dentro. Tá bom? Se você não entendeu, volta um pouco desse vídeo para você entender novamente como que faz esse extrair a cor, caso você não tenha, mas você tem um logo específico e você não tem o código da cor, tá? Este é o código que você vai precisar copiar e colar lá no seu layout de cores aqui no Excel. Eu vou mostrar para vocês como que eu deixei este título personalizado com ícones, tá bom? Então, eu venho aqui, vou aumentar a estrutura desse título, vou aumentar o número da letra, vou deixar em 18, por exemplo. Vou abrir aqui as colunas, né? Ó, observe que já abriu. Vou alinhar ao meio. Vou deixar alinhado. Vou vir aqui em inserir, na guia inserir, no grupo ilustrações, vou abrir as opções. Eu tenho a opção de imagens, formas e ícones. Lembrando que o meu Office é o 365, então eu estou utilizando os ícones do Office 365. Vou abrir o ícone e vou pesquisar por calendário. Vou utilizar este daqui e clicar em inserir. Ó, ele trouxe para mim em preto. Eu venho na guia com ele selecionado, tá, gente? Gráfico, preenchimento de gráficos. Vou abrir as opções e vou deixar ele, isso, branco. Tá? Vou diminuir aqui o tamanho e vou encaixar ele aqui dentro da minha célula. Vou deixar ele encaixadinho. Vou abrir aqui a minha célula para ficar tudo aqui dentro, ó. O título e o ícone. Mês e ano, eu utilizo o ícone de fórmula. Então, esses daqui eu já vou fazer com vocês, porque não tem na guia de ícones, tá? Nas opções de ícones. Então, eu pego da internet. Vendedor. Eu venho aqui na guia inserir, ilustrações, ícones. Vou pesquisar por pessoas. Aqui, ó, eu escolhi esse. Novamente, eu venho aqui em gráfico de formato e vou abrir aqui e mudar, alterar a cor dele. Tá bom? Então, eu venho aqui, vou encaixar ele dentro da célula e abrir para caber aqui dentro. Na verdade, eu vou deixar isso aqui embaixo, ó. Alinhamento embaixo, que é para caber os meus ícones aqui, né? Para ele não ficar tão apertado. Deixa eu ver o tamanho que eu deixei esse. 90, 90, vou diminuir ele para 69. Ele já altera aqui embaixo, ó. Tá? Tá vendo que eu dei uma diminuída nele?
porque é algo mais sutil, né, gente? É só para dar um charme mesmo. E vou deixá-los todos no mesmo tamanho. Deixar ele alinhado aqui dentro. Isso. Produto, inserir ilustrações, ícones. Vou pesquisar por isso, produto. Produto. O produto eu escolhi esse monte de caixa aqui. Então eu venho na guia gráfico de formato, preenchimento do gráfico, branco. E já vou aqui alterar para 0,69. Que aí eu sei que vai caber aqui, ó. Tá? Vou abrir um pouquinho aqui essa célula, para não ficar tudo tão grudado. Posso diminuir também um pouquinho o tamanho, né, gente? Posso deixar 16, ó. Não vai ficar um grudado no outro. Já dá até para diminuir um pouco aqui, ó, o espaço de data, tá? Ó, produto, forma de pagamento. Inserir, ilustrações, ícones. Eu pesquisei por dinheiro, pagamento, eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Ah, tem sim, desculpa. Forma de pagamento, eu escolhi esse caixinha aqui, ó. Porque como são vários pagamentos, não fazia sentido eu escolher um dinheiro, um cartão e tal. Então, eu escolhi o caixa, inserir novamente branco, diminuir para 0,69. Por que 0,69? Porque lá na base de dados é 0,69 que eu utilizei, então eu gravei este tamanho, tá? Loja, inserir, ilustrações, ícones, loja. Eu escolhi o carrinho, inserir. Então, eu vou alterar aqui para a cor branca, diminuir aqui o tamanho, 0,69, Enter. E dou um encaixar aqui. Quantidade, inserir, ilustrações, ícones. Olha só que engraçado. Quantidade ele já tem aqui, por exemplo, o ábaco. É isso aí. Branco, tamanho 69. Preço é fórmula e total é fórmula. Então, eu utilizei. Cadê? Aqui. Eu utilizei, mudei a cor, né? E utilizei esse ícone aqui de fórmula. Quando a gente pesquisa fórmula no, na opção de ícones, ele também não traz, tá? Aqui, ó. Fórmula. Ele traz o carrinho da Fórmula 1. Olha que interessante. Talvez se eu ficar procurando aqui eu até encontre, né? Algum que me remeta à fórmula, coisa e tal. Eu poderia colocar um F e um X, que nem tá lá. Ó. Mas, até para que vocês deixem anotado, tem um outro site que é bem interessante, que se chama Flatcom. Tá? Você vem aqui em Flatcom. Eu pesquisei, por exemplo, por fórmula, aí ele me trouxe esse, tá? Você pode clicar aqui, ó, em copiar, e aí você volta aqui para a sua planilha e dá um Ctrl V, tá? Ó. Aí eu já diminuo o tamanho também, ó. Formato de imagem, ele traz como imagem. Vamos ver se 0,69 fica um tamanho bom. Ele já deixou tudo do mesmo tamanhinho aqui, ó, que os outros que a gente estava utilizando. Vou copiar e colar aqui para os demais, tá? Ctrl C, Ctrl V. E colocar aqui nas nossas células de fórmula.
justamente para saber que não precisa ser editada essa coluna. Seleciono as duas células do título, vem aqui no grupo fonte, cor do preenchimento. Em cor do preenchimento, eu escolhi esta cor aqui, ó, tá? Para sinalizar que tá mais clarinho, ó. E aí eu seleciono, ainda com as duas células selecionadas, eu vou escolher a cor da fonte automática, justamente para diferenciar das demais. E vou fazer a mesma coisa com esta daqui. Contudo, eu vou apenas selecionar as duas células, vir aqui no grupo área de transferência, pincel de formatação. Cliquei uma vez no pincel de formatação e vou selecionar as próximas duas células que eu preciso modificar a cor. E dou um selecionar, cliquei, arrastei, ele já alterou aqui. Eu também deixei o título travado, tá? Como que eu fiz isso? Eu selecionei a linha debaixo da célula, ou seja, a linha 3. Eu vim aqui em exibir, no grupo janela, congelar painéis. Em congelar painéis, eu cliquei nessa primeira opção, congelar painéis. Isso faz com que o seu título fique travado. E para finalizarmos esse vídeo, eu vou inserir aqui segmentação dentro da planilha. E como que eu faço isso? Você vem aqui em Design da tabela e inserir segmentação. Eu vou, por exemplo, inserir a segmentação por produto e vou inserir também segmentação por vendedor. E vou dar um OK, tá? Observe que ele trouxe aqui numa cor específica, mas a gente consegue personalizar as cores, tá? E como que a gente faz isso? Também vou te ensinar. Ó, se eu clicar aqui, eu já tenho o modelinho salvo, mas eu vou te ensinar como fazer isso, não se preocupe. Vem aqui, vamos inserir essa segmentação de vendedor aqui em cima. Eu vou abrir a quantidade, aí você, dependendo de quantos vendedores você tiver, eu vou inserir 3 colunas aqui. E à medida que for crescendo a quantidade de vendedores, eu aumento as colunas, certo? Então, clica nela, abre aqui a largura e diminui a altura. E aí, vamos aumentar a altura da primeira linha, para não ficar tudo um em cima do outro. Tá vendo? Então, eu já coloco aqui a minha segmentação. E o produto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, vou inserir produto aqui e vamos abrir a quantidade de colunas. Quantos produtos a gente tem? 3, 6, 9, 10. Eu acho que 10 vai ficar muito. Vamos testar. Com 10. Se não couber, a gente coloca 5 e 2 linhas. Tá vendo? Ó, vamos diminuir aqui para 5 em 2 linhas. Vamos diminuir a altura e aumentar aqui, ó, a largura da primeira linha, tá? E agora eu vou formatar essa segmentação com vocês. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar nessa segmentação, clicar na guia segmentação, ó, observe, se eu clico fora, a guia segmentação some. Se eu clico dentro, a guia segmentação aparece. Então, eu clico na guia segmentação, observe que ele vem marcado aqui, ó, qual que está sendo utilizado.
Ó, essa foi eu que formatei. E essa daqui é a que está sendo utilizada. Eu vou clicar com o botão direito nessa segmentação que está sendo utilizada e vou duplicar. Quando eu fizer isso, vai abrir essa caixa aqui, tá bom? Vou dar um nome, tá? Segmentação base de vendas. Segmentação de dados inteiro. Essa primeira opção vai mexer em toda a estrutura aqui fora, tá vendo? Inclusive no contorno. O que acontece, ó? A minha segmentação está sem contorno, então eu vou abrir essa primeira opção, ou vou selecionar, venho em formatar, fonte, eu vou deixar do jeito que está, borda, vou clicar nenhuma, e o preenchimento, vou manter ele em branco, a formatação que está em branco, porque o meu fundo é todo branco. Se você estiver trabalhando com uma outra cor de fundo, daí você altera a cor de fundo da sua segmentação para a cor de fundo que você está utilizando na sua planilha, ok? Essa parte aqui é onde eu vou mexer. A primeira opção é o que eu vou formatar. E dou um ok. Em cabeçalho, observe ó, que eu mudei a cor da linha. Então, eu clico em cabeçalho, formatar, em bordas. Tá vendo que já está selecionada? Ó? Já está selecionada. Que cor que eu vou utilizar? Vou utilizar a nossa cor predominante. E vou dar um OK. Itens selecionados são esses daqui. Eu vou clicar em itens com dados selecionados, formatar, tá? A cor, a fonte que está sendo utilizada eu não mexo, mas eu vou mexer na cor da fonte. Porque assim que eu alterar para uma cor mais escura, não vai dar para enxergar com a cor preta, que é a cor que está aqui. Então, eu venho aqui, branco. Borda, não vou mexer, vou deixar na cor que está. E preenchimento, eu vou mexer na cor e alterar para a nossa cor predominante. E vou dar um OK. E não vou mexer em mais nada, vou deixar do jeito que está. Vou dar um outro OK. Aí, ó, observe, não aconteceu nada, certo? Porque ele ainda está selecionado essa daqui. O que eu vou fazer aqui agora? Com ela selecionada, eu venho aqui, ó, e vou selecionar a que a gente fez agora, ó. Segmentação base de vendas. Clico nela, clico fora, ó lá. Só as bordas, né? As bordas eu vou tirar. Então, clico novamente. Segmentação, como que eu faço para editar? Com o botão direito nas cores que eu fiz, que eu segmentei, eu venho em modificar. Aí, o que eu preciso fazer? Itens com dados selecionados. Formatar. Eu venho em borda, ou eu deixo sem, ou eu altero a cor da borda para a cor predominante. E clico na borda para ele preencher tudo. E vou dar um OK, OK. Olha lá, já alterou, tá vendo? E prontinho, é assim que eu faço a alteração. Agora, quando eu precisar fazer um filtro, ó, é só clicar nos meus botõezinhos. Agora, ó, se eu quiser por vendedor, já filtro aqui por vendedor. Tá vendo? Essa aula foi como formatar a sua planilha e deixá-la mais agradável com as suas cores personalizadas e com ícones que te ajudam na identidade visual da sua planilha. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. E até o próximo. Beijos!